A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estaremos abordando o capítulo 36 de Gênesis. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no capítulo 36. Hoje nós vamos estar com o tema Seja Geracional. Amém? E lá diz assim: E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel, e Olibama teve a Jeús, e Jalão a Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não o podiam sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, e Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô e o príncipe Kenaz. O príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Ameleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. E estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. E estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Olibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Gibeão, Aná. Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava jumentas de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dizon e Olibama, filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã e Quenã. E estes são os filhos de Ezer, Bilá, Zaavã e Acã. E esses são os filhos de Dizã, Uz e Arã. E esses são os príncipes dos Oreus: os príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus príncipes nas terras de Seir. E esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinassem reis alguns sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, Boza, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morreu Uzã, em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome de sua cidade foi Avite, ou Avite. E morreu Haddad, e Samlá, de Masreca, reinou em seu lugar. E morreu Samlá, e Saul, de Reobote do rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Metabel, filha de Metred.
filha de Mezaab. Esses são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Amém? Today, isn't it? Hallelujah. Just worship Him in this place. Lord, we magnify You. We praise You. You're worthy. Hallelujah. Glory. Glory. Oh, hallelujah. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. He hides me from the rain. My God is awesome. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weak. Sing that again. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. My God is awesome. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weak and forever. Come on, sing it now. Is He awesome? My God is awesome. Awesome. Hey. Awesome. Oh, He's awesome. My God is awesome. He's awesome this morning. Awesome. Awesome. My God is awesome. Savior of the whole world. Giver of salvation. By His stripes I am. Hey! Hallelujah. My God is awesome. Today I am forgiven. His grace is why I'm living. Praise His holy name. My God is awesome. He's so awesome. Hey! Oh, I feel Him. Awesome. Oh, He's awesome. My God is awesome. is
hands together this morning. Our God is awesome. Our God is awesome. Our God is mighty. Hallelujah. To the pulling down of stronghold. One more time. Come on. My God is awesome. Listen to those words. Of salvation, by His stripes I am healed. We are healed, amen. My God is awesome. Today, I am forgiven. His grace is why I'm living. Praises. Come on now, sing that bridge. I say He's mighty. He's mighty. He's mighty. He's mighty. He's awesome. Awesome. Hey, you know He's holy. He's holy. He's holy. He's holy. He's awesome. Awesome. One more time. I know that He's mighty. He's mighty. He's mighty. He's mighty. He's awesome. Awesome. My God is holy. He's holy. Come on now. He's holy. He's holy. He's awesome. Awesome. My God is awesome. Worship Him. Hallelujah. Come on, give the Lord a hand clap of praise this morning. I'm telling you, the Spirit of the Lord is in this house. And wherever the Spirit of the Lord is, somebody can get saved, somebody can get healed, somebody can get delivered. Bondages will be broken, broken hearts will be put back together. For where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Hallelujah. Come on, give the Lord a hand clap of praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. This is what America needs. This is what the world needs right here. Para a tua glória, para o teu
pelo teu amor, filhos, herança do Senhor. Nós te oferecemos estes pequeninos, nos comprometemos aos alimentar com o pão e o leite, com tua palavra, pela tua graça, eles crescerão. Nós te oferecemos esses pequeninos, nos comprometemos aos alimentar com o pão e o leite, com tua palavra e no teu temor. Filhos, herança do Senhor. Filhos, herança do Senhor. Filhos, herança do Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, tem a ele oferecer. Terá sorriso sorte, pois com Cristo há sabor. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. O Senado reunido, poder buscar o pão, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Instrumento é descido, e fogo de chamar. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora reduzido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas estudioso para buscar o dom de Deus, dom que te fará glorioso para criar ressurreição. Jesus maravilhoso, clamando aos anjos, poderás então dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo aquilo que existe, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de família, o Senhor é um Deus geracional, é um Deus, meu Pai, que cuida de todas as nossas gerações. Meu Pai, quantas vezes o inimigo tenta introduzir doutrinas de demônios, pensamentos de demônios, atitudes de demônios, para destruir as famílias, porque ele sabe, meu Pai, que se as famílias não forem bem edificadas, se não houver um bom casamento, um bom marido, uma boa esposa e uns bons filhos, ele faz com que as pessoas não te conheçam, não te adorem, não te busquem, não consigam perpetuar aquilo que o Senhor tem como planos e projetos e propósito para a vida de cada um deles. Meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, coloca isso no coração do teu povo, a importância de cuidar bem de sua família, a importância de zelar marido pela sua esposa, esposa pelo seu marido e maridos e esposa pelos seus filhos, pais e mães pelos seus filhos. Deus, tu és Deus de gerações, por isso nós precisamos que esse Deus da família quebre toda a maldição que existe nas famílias, meu Pai. Essa seita maligna, esse espírito maligno, essas doutrinas de demônio que estão sendo ensinadas na terra em nome de Jesus, para distorcer as famílias, para desvirtuar o casamento, para trazer maldição, para trazer destruição, nós repreendemos agora e declaramos em nome de Jesus que os teus filhos são famílias benditas e os filhos dos filhos deles também serão famílias benditas, porque o Senhor é um Deus geracional e que em nome de Jesus, todos aqueles que nasceram no Espírito através do sacrifício de Jesus Cristo e receberam o dom de ser filhos, chamados filhos, segundo esse nascimento novo, esse novo nascimento, que em nome de Jesus seja colocado no coração deles e na mente deles a importância de cuidarem da família, a importância de serem família, a importância de cuidar para que a sua geração futura também possa dar frutos na tua presença, possa te glorificar e possam dominar e possam a cada dia mais crescer na terra, ser fecundo, se multiplicar, tornar-se em muitos. E não só isso, Senhor, mas também sujeitar a Ti, Senhor. Oh, meu Pai, se sujeitar a Ti, porque se não houver sujeição, a morte entra, a doença entra, a enfermidade entra, a mentira entra, as maldições entram na vida daqueles que não Te obedecem, meu Pai. Por isso nós queremos não só ter gerações, nós queremos ter gerações debaixo da Tua mão, debaixo do Teu poder, debaixo da Tua palavra e da Tua direção, do Teu Santo Espírito. Nós declaramos agora a falência em nome de Jesus, de toda entidade, principado, potestades, dominadores, autoridades do ar que querem agir nas famílias daqueles que Te amam, que Te adoram, que Te buscam, que nasceram de novo através da morte, do sacrifício do Teu Filho e do batismo nas águas, em nome de Jesus, que eles sejam visitados agora, e que eles possam voltar a ser família, que eles possam tapar as brechas nas suas casas, que eles possam tapar as brechas em todo o âmbito familiar, que eles possam ter tempos para ficarem com seus filhos, cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos, ensinar os caminhos do Senhor, que eles possam estar mais ao lado de suas esposas estarem mais ao lado dos seus maridos. Nós declaramos agora que todo ensino maldito que vem para destruir essa visão que Deus já nos deu, essa bênção que Deus nos deu de ser família, nós declaramos agora, caia por terra, sai em nome de Jesus. Essas maldições não vão entrar na nossa casa, não vão entrar na nossa família, porque nós somos nação bendita do Senhor. Oh, meu Pai, faz com que o marido volte o seu coração para a sua esposa, faz com que a esposa volte o coração para o seu marido, faça com que os filhos voltem para os seus pais e os pais para os seus filhos, e todos eles juntos adorem ao Senhor e busquem ao Senhor. Nós queremos ser famílias benditas.
Nós queremos deixar um nome escrito na terra de honra, de glória, e que teu nome seja glorificado através de nossa vida. Nós declaramos, sai agora toda resistência em todas as famílias que te amam e que te adoram. E nós profetizamos que entre o Espírito Santo de Deus e que entre a palavra de Deus e que haja cura. Cura nas famílias em nome de Jesus, para que seja uma família de geração a geração, bendizendo o teu santo nome, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. É interessante que muitas vezes nós lemos a Bíblia e chega em algumas passagens na Bíblia, né, que nós achamos chato. É muito chato ler essa passagem, né? Aquela passagem que fica falando de nomes, de geração, que nessa daqui que nós lemos. Aquelas que ficam falando de números. Oh, meu Deus, tanto número para cá e mais não sei o que, não sei o que. Aquelas que ficam falando de leis, né? Aquelas que ficam falando de assuntos que muitas vezes nós não entendemos por que Deus escreveu. Por que Deus mandou escrever essas coisas na sua palavra? Mas entenda o seguinte, meu amado, toda a escritura é inspirada por Deus e ela é proveitosa. Você só precisa pedir para Deus te ensinar o porquê que ele mandou escrever. Quando nós lemos essa passagem aqui do capítulo 36, o que o Espírito Santo ministra no meu coração é o seguinte, que Deus é um Deus que ele tem controle de todas as pessoas na terra, meu amado. Ele sabe quem nasceu de quem, ele sabe quem veio de quem. Deus tem um controle de todas as pessoas na terra, porque ele é um Deus geracional. O que é isso, ser um Deus geracional? É um Deus que ele zela, ele quer cuidar de todas as suas gerações. Deus, ele quer cuidar de todas as pessoas que vêm depois de você, meu amado. Porque um dia você vai morrer. Um dia você vai para a sepultura, e quem é que vai cuidar aí dos seus filhos, dos seus netos, enfim, ou seja eles carnais ou espirituais? O que são filhos carnais? São aqueles que nasceram do ventre da sua esposa, ou nasceram do teu ventre, que é mulher. São aqueles que nasceram de você, que é o marido. Esses são os filhos carnais, nasceram sangue do teu sangue. Mas além desses filhos, existe uma geração que Deus cuida, muito além, que é os filhos espirituais. O que são filhos espirituais? São pessoas que, além de nascer na carne, elas nascem no Espírito. Elas têm um encontro com Deus, elas têm um encontro com o Espírito Santo de Deus, elas passam a conhecer o Deus que criou elas e passam a andar com Ele. Eles passam a andar com Ele, o Deus Criador, e eles nascem de novo, porque Deus coloca o Espírito Santo dele para manifestar na vida dessa pessoa, limpando ela, santificando ela e fazendo com que ela seja a imagem e semelhança do Deus Criador. Por isso você precisa dar valor para essas coisas, meu querido e minha querida. Você precisa valorizar a tua família. Não é valorizar a tua família somente carnal, de uma maneira carnal, se preocupar com comida, com roupa, com ensino, com educação, com a saúde. Não é só isso que Deus quer. Deus quer dar para a tua família o Espírito Santo de Deus. Deus quer colocar em você a imagem e semelhança dele. Você precisa parar de deixar que os líderes da tua igreja assumam o controle da tua adoração e passem a adorar a Deus por você. Eles dizem que buscam a Deus e você só precisa frequentar um culto em nome de Jesus. Não faz isso, porque senão não vai ter transformação na tua vida. A tua geração não vai experimentar o que é ter o Espírito Santo de Deus, o que é ter a palavra de Deus, o que é ter o conhecimento do Deus vivo, aquele que te criou. Deus é um Deus geracional. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar dos seus filhos, dos seus netos e bisnetos. Ele quer dar o Espírito Santo dele para eles também. Então, quando eu falo aqui de filhos carnais, nascidos na carne, e agora falo de filhos espirituais, que são aqueles que você trouxe para conhecer a Jesus, trouxe para conhecer a palavra de Deus, ensinou eles a buscar a Deus, a orar, a jejuar, a colocar a sua vida diante do Senhor. Esses são os filhos espirituais. Então, entenda o seguinte: Deus, Ele quando nos criou na carne, para sermos pessoas carnais.
Porém, ele nos deu o direito de receber o Espírito Santo dele, para que nós também tenhamos o nascimento espiritual. Deus quer te fazer nascer espiritualmente. Agora, como que você espera nascer de um Deus criado? Você já imaginou você receber de um Deus criado alguma coisa? O que você acha que você vai receber? Foi criado, foi algo criado. Ele não vai poder te oferecer nada, meu querido. Agora, o Deus criador, ele tem muita coisa para fazer na tua vida. Quando Deus cita aqui nome por nome, que nasceu de quem, nasceu de outro, nasceu do outro, e fala e relaciona aqui, parece um cartório, não é verdade? É um cartório que tem um registro de todas as pessoas nascidas. Então, quando Deus passa essas informações aqui na palavra de Deus, Ele está tentando te dizer isso. Ele está tentando te dizer que Ele conhece você. Ele conhece quem que vai nascer dos teus filhos. Ele conhece quem vai ser os filhos dos teus filhos. Ele conhece quem vai ser até 1000 gerações que vão nascer. Só que Deus quer colocar o poder dele e a autoridade dele sobre essas gerações. Deus quer fazer com que uma nação, as pessoas se tornem um povo que reflita a imagem e semelhança dele na terra, que quebre essa maldição que existe na terra de corrupção, de adoração a deuses criados. No dia que você entender isso, Deus vai fazer com que o teu filho, os teus netos, bisnetos sejam cuidados por ele. Aqui diz aqui, olha, eles prosperaram tanto quando estavam andando juntos. O que aconteceu? Que eles precisaram se separar, precisaram ir para outro lugar. Por que aconteceu isso? Diz que a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa dos seus gados. O que Deus está tentando dizer para nós aqui? Deus está tentando dizer que aquela palavra que ele liberou para Jacó, ele está querendo dizer que aquela palavra que ele liberou sobre a vida de Jacó e Esaú, sobre as famílias da terra, elas têm um poder e uma autoridade sobre a tua vida quando você entende e vai buscar esse Deus que te criou. Para de ficar buscando deuses criados, pessoas que ficam te dizendo o que Deus quer de você em nome de Jesus. Deus estava cumprindo a palavra dele que havia prometido aqui sobre a vida de Esaú e de Jacó, ao ponto que eles não podiam mais conviver juntos devido à quantidade de bênçãos que Deus estava derramando sobre a vida deles. Eles precisavam habitar toda a terra, conforme o próprio Deus falou. Eles precisavam se espalhar pela terra, tornar-se em muitos, se multiplicar. E é interessante, meu amado, quando você entende isso daí de geracional, Deus geracional, um Deus que quer cuidar de toda a tua família, de geração em geração, porque Ele é eterno. Ele é eterno, e não só isso, Deus depois ainda nos promete ressuscitar os mortos. Aqueles que na sepultura morreram, que você às vezes tem até saudade, Deus vai trazer eles de volta, através do poder dele. Você precisa se posicionar diante de Deus. Quando Deus fala que Ele é um Deus geracional, é o único Deus que a gente vê de todas as religiões que conta a vida dos seres humanos desde lá da criação até a volta do reino dele e o estabelecimento na terra. Não existe um Deus em todas as religiões, pode procurar, em todas as religiões que faz o que esse Deus da Bíblia faz, que fala o que esse Deus da Bíblia fala. E muitas vezes você trata com menosprezo a palavra de Deus. Você fica atrás de um monte de coisa na tua vida e esquece das coisas de Deus. Se você deixasse Deus cuidar de você, se você entendesse a importância de Deus cuidar de você, você nunca mais vai ficar se vendendo para ter as coisas. Você nunca mais vai servir a dois senhores. É isso mesmo. Serve as tuas coisas, os teus interesses, e depois quer servir a Deus achando que Deus vai aceitar. Então, em nome de Jesus, Deus é um Deus geracional. Ele quer colocar no teu coração esse entendimento, essa compreensão, esse conhecimento do que é ser um Deus que quer cuidar de toda a tua família, mesmo que eles estejam distantes um do outro. Olha, meu amado, que Deus maravilhoso. Mesmo nessa pandemia que não podemos estar um perto do outro, embora eu acho que não precisa, porque eu acredito que Deus cuida da gente. Esse negócio de usar máscara tem um limite. O ser humano, ele tem um limite para cuidar da gente.
Ele não pode te curar nas coisas que somente Deus pode. Mas infelizmente o ser humano tem se afastado tanto de Deus, que aquilo que as pessoas passam como regra, como lei, como obrigatoriedade, eles acreditam e aceitam assim de bom grado. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus, não tem entendimento da palavra de Deus. Nós temos o direito de exercitar a nossa fé. A fé no poder do Santo Espírito de Deus na nossa vida. Nós temos o direito de andar segundo a nossa fé. É uma liberdade que foi nos dada, inclusive, pela lei. Pela lei, nós temos o direito de exercitar a nossa fé. Quando levantam uma lei que obriga você a fazer algo que fere a tua fé, você não tem a obrigação de cumpri-la. O anticristo está se levantando e já começou a mostrar sinais. Não estou dizendo que o uso de máscara, que o distanciamento, que você tomar vacina é o anticristo, não é isso. Mas eles estão nos obrigando a fazer isso. Estão mandando, está dizendo que não pode fazer outra coisa se não for isso. Você tem que acreditar naquilo que eles estão passando. É um prenúncio, já é um anúncio da parte de Deus de que o anticristo está se manifestando. Porque o que ele está querendo? Preparar você para depender dele, para acreditar nele. E aonde que ele vai conseguir fazer o papel de Deus, o Criador? Nunca, nunca. Porque eu quero ver eles ressuscitarem esses que morreram aí de Covid. Quero ver eles ressuscitarem os que morreram de Covid. Quero ver eles pegarem, agora que estão dando a vacina, dar autoridade para a gente poder sair sem máscara. Aqueles que tomaram vacina. E aí, para nós que acreditamos no Deus vivo e no Espírito Santo de Deus, nós vamos sair sem máscara assim que essa lei cair, e nada acontecerá conosco. E se acontecer, nós temos a ressurreição que Jesus nos prometeu. Mas e as outras pessoas que não acreditam em Deus? Aquelas que não acreditam no Espírito Santo, que não acreditam no sacrifício de Jesus. Se elas morrerem, quem que vai ressuscitar elas? Vocês, que são médicos, que são profissionais de saúde, que são cientistas, que são especialistas, vocês vão conseguir ressuscitar essas pessoas que morreram, acreditando na máscara, na vacina e também acreditando no distanciamento? Vocês não vão conseguir. Então o mínimo que vocês precisam é de humildade para dizer que, olha aí pessoal, nós estamos fazendo o que nós podemos, nós estamos oferecendo a máscara, nós estamos oferecendo a vacina, nós estamos oferecendo o distanciamento, mas mesmo assim acredite no Deus vivo. Acredite no Deus vivo, porque Ele pode, ainda que você morra, te ressuscitar. Isso sim que é um sinal de humildade. Isso é que é ser humilde. É colocar Deus acima, meu Pai. É colocar Deus, o Criador, acima de todos os homens. Não estou aqui criticando quem cuida da saúde, quem procura ajudar as pessoas para que tenham uma saúde melhor. Mas o que eu estou querendo dizer é que eles não podem querer tomar o lugar que pertence somente a Deus. Eles não estão glorificando aquele que criou os céus e a terra. E posso te dizer que por não fazerem isso, eles não vão ter sucesso naquilo que estão fazendo. Porque Deus não pode ser um Deus geracional que cuida de uma geração que não glorifica Ele, que não exalta Ele, que não põe Ele em primeiro lugar. Dizem que se a pessoa pagar um plano de saúde, ela vai ter saúde. Quando a gente vai ver, ela está dependendo de remédio. Então, por favor, seja humilde para dizer, meu caro, nós estamos dando um plano de saúde onde nós damos diagnósticos da doença. A gente não cura. Deus é quem cura. Aí tudo bem. Mas não, eles nem glorificar a Deus glorificam. E por isso, o Deus geracional não vai cuidar das famílias deles. Por isso nós temos que pregar o Evangelho para essas pessoas. Por isso que nós temos que pregar esse Deus maravilhoso para essas pessoas. Para que elas possam entender a importância de servir a um Deus geracional. Um Deus que cuida de todas as tuas gerações. Toma posse na tua vida. Para de ficar achando que Deus só quer cuidar de você agora nessa vida. Você tem futuros filhos espirituais ou carnais que Deus também quer cuidar. Coloca isso no coração deles, ensina a eles esse caminho em nome de Jesus. E juntos nós vamos sim tomar
toda a terra para o Senhor Jesus, porque Ele já vai governar, Ele já vai reinar. O reino dele é eterno, eterno. Deus é eterno, Ele não morre. Por isso não adianta levantar governo, levantar deuses criados, levantar seja lá o que você quiser. Pode carregar chaveiro, pode criar deuses, fazer à vontade. Deus vai ser sempre o mesmo Criador dos céus e da terra. Não adianta querer mudar, porque Ele é um Deus geracional, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse, sirva um Deus geracional, Deus da família, Deus da família. Amém? Anjos aos milhares no céu verão quando o povo salvo entrar. Crentes coroados também serão quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá quando o povo salvo entrar. Os remidos lá onde se encontrar quando o povo salvo entrar. Vestes brancas todos onde trajar quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá quando o povo salvo entrar. Todos vencedores lá onde está quando o povo salvo entrar. A tribulação não terá lugar quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá quando o povo salvo entrar. Cordeiro morto que vivo está quando o povo salvo entrar. Para sempre em glória dominará quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá quando o povo salvo entrar. Todos os povos e línguas, tribos e raças virão te adorar. Dos quatro cantos da terra, uma raça eleita, povo escolhido de Deus. De todos os povos e línguas, tribos e raças virão te adorar. Dos quatro cantos da terra, uma raça eleita, povo escolhido de Deus. Um vento forte, um fogo ardente, rio de vida, é o Espírito Santo. E o vento forte, e o fogo ardente, rio de vida, é o
nações verão a glória de Deus. Dê um grito de júbilo. Aleluia. Todos os povos e línguas, tribos e raças virão te adorar. Dos quatro cantos da terra, uma raça eleita, povo escolhido de Deus. Todos os povos e línguas, tribos e raças virão te adorar. Dos quatro cantos da terra, uma raça eleita, povo escolhido de Deus. O vento forte, fogo ardente, divina, é o Espírito Santo chamando os que são seus. O vento forte, fogo ardente, divina, é o Espírito Santo chamando os que são seus. E o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá, este nasceu lá. Diga pro teu irmão. E o Senhor, ao registrar os povos, dirá: esse nasceu lá, esse nasceu lá. Diga pra outro irmão. E o Senhor, ao registrar os povos, dirá: esse nasceu lá, esse nasceu lá. E o Senhor, Ao registrar os povos, ele dirá: este nasceu em você. Este nasceu em você. Este nasceu naquela igreja. Este nasceu naquela igreja. Aquele outro nasceu na outra igreja. Aquele nasceu lá. Aquele nasceu lá. Aquele nasceu lá. Pelo meu espírito, pela minha palavra. Ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá, este nasceu lá. E o vento, Forte, o fogo ardente, rio divina, é o Espírito Santo chamando os que são seus. Um vento forte, um fogo ardente, rio divina, é o Espírito Santo chamando os que são seus. pega as tuas mãos. De todos os povos, línguas, tribos e raças virão te adorar. Dos quatro cantos da terra, uma raça eleita, povo escolhido de Deus. De todos os povos e línguas, tribos e raças virão te adorar. Dos quatro cantos da terra, uma raça eleita, povo escolhido de Deus. Aleluia! Levanta tuas mãos bem alto e diga: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. God today, isn't it? Hallelujah. Just worship Him in this place. Lord, we magnify you. We praise you. You're worthy. Hallelujah. Glory. Glory. Hey. Oh, hallelujah. My God is awesome. He can move mountains, keep me in the valley. He hides me from the rain. My God is awesome. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weak. Sing that again. My God is awesome. He can move mountains, keep me in the valley, hide me from the rain. My God is awesome. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weak and forever. Come on, sing it now. Is He awesome? My God
He's mighty. He's mine. He's mine. He's mine. He's awesome. I declare that He is holy. He's 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 awesome. Oh, He's awesome. I say that He is mighty. Mighty. He's mighty. Woo! He's holy. He's holy. He's holy. He's holy. He's awesome. Oh, He's awesome. My God is awesome. Hallelujah. Come on, church. Put your hands together this morning. Our God is awesome. Our God is awesome. Our God is mighty. Hallelujah. To the pulling down of stronghold. One more time. Come on. My God is holy.